Shalom, que bom você aqui com a gente aqui. Fico muito feliz, honrado e grato a Deus pela sua vida. Quero te pedir um favor, compartilhe essa mensagem de hoje, porque olha, hoje tá bombástico essa mensagem. Essa mensagem é do céu para a tua vida. Vai mudar muita coisa, vai destravar sua mentalidade, suas emoções, seu pensamento, seu estilo de vida, vai gerar algo sobrenatural dentro da tua vida. Me ajude aí, compartilhe com o maior número de pessoas, se inscreva no nosso canal, dá um like, porque quando você dá um like, uma curtida e compartilha e comenta, o algoritmo aí vai entender que é algo relevante que precisa ser compartilhado e visto por outras pessoas. Então, você fazendo isso é uma das formas de você nos ajudar a levar uma mensagem de paz, uma mensagem que pode transformar e mudar a vida de muita gente. Tem muita gente precisando que você vai ouvir hoje, ok? Eu quero ler um texto aqui muito interessante, Provérbios capítulo 30, versículo 21 até o 23, que diz o seguinte: sobre 3 coisas a terra estremece, sobre 4 não pode subsistir: sobre servo quando se torna rei, sobre um insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Então, as 3 primeiras, a terra estremece, causa um alvoroço. E a última, que é sobre a serva tornar-se herdeira da senhora, é algo que não tem comparação, não pode subsistir. Olha aqui que Salomão, o homem mais sábio que existiu, está nos ensinando aqui. Ele está nos ensinando a mudar o nosso comportamento, a arrancar de nós marcas de escravo no caráter, na mente, nas emoções. Deus, ele se importa conosco. Deus se importa com cada um de nós. A primeira coisa que a gente vê aqui no livro de Provérbios, que nós acabamos de ler, Provérbios 30, versículo 21, a primeira coisa é: quando o escravo se torna rei. Quando um escravo se torna rei é um desastre. Por quê? Porque quando um escravo se torna rei, ele apronta, ele não valoriza, ele não sabe o sacrifício das coisas, ele pegou tudo de mão beijada, ele faz errado, ele vai levar muito prejuízo. Salomão também diz que a herança adquirida às pressas, ela se perderá, e se dará tudo em pura perda. Então, o escravo que se torna rei, ele perde tudo e todas as coisas. Por quê? Vamos analisar isso daqui. Por que ele perde? Primeiro, nós sabemos que ele não sabe dar o valor merecido às coisas. Ele não conquistou, ele não sabe como gerir as coisas, ele não valoriza, por isso ele se dá por perda. A segunda coisa que a gente pode aprender aqui é que o maior perigo é um rei com um coração de escravo, não é verdade? Um rei com um coração de escravo. Isso é um desastre. Um rei com um coração de escravo, ele precisa ser mimado, ele precisa ser vigiado, ele precisa estar sempre com o ego sendo massageado. Por quê? Porque ele não tem iniciativa, ele não valoriza bem as coisas, ele não sabe medir as consequências de suas palavras, suas ações, suas atitudes, e ele tem um coração, ainda que ele seja rei, externamente falando, ele tem um coração rebelde, um coração de escravo, um coração mesquinho, um coração infrutífero, um coração pobre de mentalidade, de emoção. E todo escravo, a tendência dele é se rebelar. Quando uma pessoa ela tem uma função muito importante no dia a dia, mas diferente de sua formação interna, diferente do seu caráter, diferente daquilo que supostamente ela conquistou, ele não se adapta. Por quê? Porque há um erro de identidade. Ele não consegue se enxergar como é.
ele não tem uma visão boa, sadia de si mesmo. E com isso, ele está fadado ao fracasso, a perder toda e qualquer herança, pois a sua posição, ela não condiz com as suas responsabilidades. Ele não trabalha como tem que se trabalhar. Ele tem um cargo, mas não tem encargo. Ele tem uma patente, mas ele não tem resultado. Nada adianta. Isso se dará em pura perda. Por quê? Porque ele não acredita em si mesmo. Seu coração é um coração de escravo. A sua mentalidade é uma mentalidade de escravo. Então, ele acreditando que é escravo, nisso ele se tornará. Não é verdade? Alma é algo muito sério. Não seja uma pessoa almática. A alma diz um sábio pregador, ela é a fotografia, ela é o raio-x do seu interior. A alma, ela é o raio-x do seu interior. Então, você precisa tomar cuidado. A autoestima é o seu raio-x. A autoestima é o raio-x do seu interior. Preste bem atenção. A autoestima, o seu posicionamento exterior, ele nada mais é do que um raio-x da sua alma interna, aquilo que está dentro dele. Então, isso é muito perigoso. Olha só, nós podemos pegar 2 exemplos aqui. O primeiro de Saul. Saul se via pequeno, como está escrito em 1 Samuel 15:17, onde falaram para ele: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Saul, ele se via pequeno, ele era pequeno aos seus próprios olhos. Ele tinha uma visão distorcida de si mesmo, mas mesmo ele vendo de uma maneira turva, distorcida, embaçada, ele foi constituído rei. Por isso, ele fracassou. Ele tinha a autoestima diminuída, reduzida, baixa, desqualificada pelo cargo que ele estava assumindo. Pessoas assim, elas não conseguem progredir porque elas não se veem como um grande potencial. Elas têm uma visão de mirrada, elas têm uma mentalidade e uma visão de galinha. São pessoas cheias de complexos, pessoas almáticas, traumatizadas e que se sentem pequenos, dignos de piedade, coitadinhos. É assim o posicionamento de Saul. Ele não conseguia se ver como rei, ele não se enxergava como rei, ele tinha uma visão limitada, visão de escravo. Ele era livre, mas se comportava, se sentia como escravo. O contrário de José, ele era escravo, mas ele se sentia livre. Olha que coisa tremenda. Olha a divergência disso daí. José, ele era escravo, mas ele não se vestia como escravo, ele não se via como escravo, ele não pensava como escravo, ele não agia como escravo. Olha a discrepância disso daí. Pessoas que se veem como escravo, elas fracassam, elas não conseguem prosperar, porque elas não entendem nada da nobreza, da realeza. A Bíblia diz no livro de Jeremias que o nobre projeta coisas nobres. E quando você não se vê uma pessoa nobre da realeza, você não terá capacidade de projetar coisas nobres, coisas grandes, coisas que marcam a sua vida e a vida das pessoas. Deus quer te dar um coração de rei. Deus quer te dar um coração nobre. Quem tem coração de rei não desiste, não é verdade? Quem tem coração de rei persiste, persevera, não desanima, não abre mão. Olha, Moisés não desistiu diante de Faraó, Abraão não desistiu diante do sacrifício do seu Isaque. Ei,
E eu quero declarar que você não vai desistir diante da sua adversidade. Você não vai desistir. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser líder, para estar por cima e não por baixo. Se quiser ser líder, aprenda a perseverar. Persevere. Aprenda isso e você vai estar pronto para o amanhã, você vai estar pronto para o crescimento, você vai estar pronto para um novo modelo que Deus está criando no nosso tempo, na nossa geração. Aprenda a pensar como pessoas grandes, aprenda a pensar como os bem-sucedidos, aprenda a pensar como os vencedores, como que eles pensam, como que os homens nobres pensam. Comece a pensar e eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada. Eu gostaria de orar com você. Pai, eu abençoo essa pessoa que está nos assistindo agora neste momento. Senhor, onde essa palavra, essa mensagem chegar, os 4 cantos desse nosso país, que essa pessoa seja mudada, seja transformada, que ela receba uma mentalidade do céu, a mente de Cristo. Dá a ela uma mente de vencedor, uma mente de sacerdote, de rei, de líder. Eu abençoo essa pessoa com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.